a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado da nossa alma, é que nós estamos mais uma vez aqui, junto com os irmãos, para meditarmos na Palavra de Deus. Eu gostaria dessa feita que os irmãos e as irmãs tomassem posse da sua Bíblia e acompanhassem a leitura da carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versos 13 ao 17. Estaremos dando ênfase ao verso 14, é onde a nossa prédica estará sendo explicada. Então, Tiago capítulo 4, você com a sua Bíblia aberta aí, acompanha a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Até aqui. Que Deus, por sua graça, aplique ao nosso coração a sua bendita palavra. Vamos ainda orar, buscar a face do Eterno. Santo Deus de misericórdia, nesta hora pedimos a tua bênção para esse momento tão precioso. Que o Senhor me conceda a graça, a misericórdia para ministrar a tua palavra com fidelidade, no temor, tremor do Senhor, com fraqueza, como disse o apóstolo Paulo. Queremos te louvar, Senhor, pela tua bondade sobre nossa vida, pelo socorro diário, por este dia, o dia chamado Dia do Senhor, santo e deleitável Dia do Senhor. E neste dia, Senhor, queremos glorificar o teu nome por meio da sua palavra, Senhor. Seja com a tua igreja nesta hora, nos abençoa assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o ano de 2019 foi marcado por várias tragédias. Assim que iniciou-se o ano de 2019, nós fomos pegos de surpresa com aquela grande catástrofe lá em Minas Gerais, onde as comportas se partiram, se romperam, e houve uma avalanche de lama, levando centenas de pessoas abaixo da lama. Muitas casas dos mineiros foram soterradas por lama por conta da represa lá no Córrego do Feijão. Uma grande tragédia sem procedência. Se não fosse isso, um outro incidente que ocorreu foi lá na concentração dos meninos, os jovens jogadores da base, da divisão de base do Flamengo, os juniores e os juvenis. E estava na concentração do Flamengo, Toca do Urubu, aonde o corpo de bombeiros já tinha dito que estava comprometida aquela instalação e que deveria ser derrubada, fechada, interrompida. Mas a direção do clube não atentou para a advertência e a orientação do corpo de bombeiro. Pois bem, numa madrugada, todos estavam dormindo e de repente um fogo toma conta do alojamento das crianças, dos jovens. E foi uma coisa terrível. Fogo, gritaria, alguns saem escapados pelo fogo, outros não conseguem sair porque foi tomado pela chama. Os que saíram ficaram com 70% do seu corpo queimado. Então foi uma grande tragédia
lá na Toca do Urubu. Então, um outro incidente que gostaria de trazer à memória dos irmãos foi a questão do Ricardo Boechat, né? Jornalista, apresentador, né? Da Bandeirantes, da Band News, quando foi dar a sua palestra e retornando da sua palestra por volta de meio-dia mais ou menos, ele se depara com uma situação onde o seu piloto da aeronave não pôde estabilizar a aeronave e veio a colidir com um caminhão na Avenida Anguera, né, na Rua do Anel, na rodovia do Anel. Uma grande tragédia e ceifou a vida do jornalista Ricardo Boechat. Uma outra fatalidade ocorrida também foi a questão do Gugu Liberato. Gugu Liberato tem uma casa lá em Orlando e ele foi passar suas férias e foi fazer algum serviço no telhado da casa, e todos que fazem compra, né, desse tipo de casa sabe que a estrutura da casa é feita de madeira, e uma fatalidade, 4 metros abaixo, Gugu estava lá abatido e veio a óbito. E eu gostaria de trazer isso porque a vida é breve, as fatalidades existem. E o momento que nós temos passado agora com a Covid-19, instalada no mundo inteiro, tem levado pessoas, milhares de pessoas, a óbito por conta de um vírus que se iniciou-se lá em Wuhan, China, e se espalhou para o mundo inteiro. E nós estamos enfrentando esta fase, por certo que Deus está no comando dela e está ceifando vidas. Então eu gostaria, com o texto que eu acabei de ler de Tiago, capítulo 4, dar ênfase ao versículo 14, quando nos diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Aqui tem várias riquezas de aplicações práticas para nós. Uma riqueza, o apóstolo Tiago aqui chamando a atenção de algumas pessoas que desconsiderava a ação soberana de Deus sobre a vida humana. E de maneira protelosa, de maneira jactanciosa, e o Tiago diz que tal jactância é maligna, pois não reconhece Deus como aquele que permite que as coisas aconteçam ou não aconteçam. Mas eu gostaria de me deter apenas no versículo 14 para trazer 3 verdades acerca da brevidade da vida. O tema que eu queria trazer para os irmãos e as irmãs é o tema: a tríade faceta da vida. Eu já ministrei essa palavra na igreja. Eu gostaria de tomá-la novamente, porque o momento é oportuno de se falar sobre a brevidade da vida, para que o homem atente para o seu futuro e para a sua condição, para a sua estrutura como ser humano. Então, a tríade faceta da vida, o apóstolo Tiago nos dá 3 características dessa tríade faceta da vida. Em primeiro lugar, o apóstolo Tiago nos traz a verdade através de uma pergunta retórica que a vida, em primeiro lugar, é frágil. A vida é frágil. A vida é um nada. A palavra de Deus fala aqui: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina. Então o apóstolo Tiago compara a vida como uma neblina, como uma fumaça, como uma névoa, coisa que o sol, os primeiros raios do sol, quando toca na neblina, começa a desfazer, né, desvencilhar as estradas por aí afora, e aquela neblina desaparece, porque a neblina é coisa frágil, a fumaça, o vapor é coisa nada, aparece
e logo desvanece. Então, Tiago quer chamar a atenção daquelas pessoas que estavam com intento de trabalho, projeto, negociar, comprar na cidade tal. E essas pessoas desconsideravam que a sua vida era frágil e que por um momento ela poderia ser ceifada. Poderia ser ceifada. Então, a primeira verdade, a primeira faceta da tríade da vida é que a vida é frágil. O homem é frágil. O homem está vulnerável tanto às enfermidades, quanto às fatalidades, quanto à própria morte natural da vida. E por conta disso, o homem deve atentar para o seu futuro, para a sua eternidade. O salmista disse que Deus não lhe deu muitos dias a não ser alguns palmos de existência. Então, a vida do homem é marcada por alguns palmos de existência. E a palavra de Deus nos quer chamar a atenção para esta verdade, que a vida é frágil, é uma neblina, coisa nenhuma. Então, muitas pessoas não sabem desta verdade. Vivem para si e morrem para si. O Senhor Jesus conta uma passagem de um homem que ganhou muito dinheiro, ficou rico, né? E constrói um grande celeiro, e ali começa a colocar as suas rendas, sua riqueza. E num determinado momento do tempo ele diz para si mesmo: alma, tens muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga, alegra-se. Mas o Senhor Jesus, com esta parábola, nos diz o seguinte: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é todo aquele que é rico para si, mas não é rico para com Deus. Então, a vida é frágil. Os homens investem, quer ganhar, investir. Não há nada de errado com isso, de investir. Mas a avareza do ter as coisas é o problema, porque a alma do homem, que é caída, é contaminada pelo pecado, sempre vai querer mais e mais e mais, e não atenta para a fragilidade da sua vida. Esse homem que criou esse celeiro, derrubou o celeiro, criou um maior celeiro, ele não sabia que aquela noite Deus pediria a tua alma, pediria a alma dele. Então, o homem investe e é um saquitel furado quando ele não atenta para a sua fragilidade, não atenta para a sua alma. Então, a primeira verdade aqui que eu quero destacar, do versículo 14, que Tiago diz que é a vossa vida, e ele responde de maneira retórica: sois apenas como neblina. Sois apenas como neblina, como a névoa, como o vapor de uma panela de pressão que sai. Você observa quando a panela de pressão está na oblação, está aí cozinhando o alimento e aquele vapor vai saindo, né? Você pode ver que ele sai um pouco e logo desaparece. Aparece e logo desaparece. Por quê? Coisa frágil. Então, por conta dessa primeira verdade, o homem deve atentar para o seu futuro e para o seu Criador. Porque a palavra de Deus fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você dirá: não tenho neles contentamento. Ou seja, pessoas que perderam tempo com coisas supérfluas, com coisas triviais, com coisas periféricas, deram muito mais valor a coisas do que o próprio Deus, do que a alma. Jesus chega a dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que o homem daria em troca da sua alma? Será que existe alguma coisa mais importante do que a alma do homem? De maneira alguma, tudo é supérfluo.
A alma do homem é mais importante. Então eu digo a você que me ouve, a sua alma é mais importante do que qualquer coisa. E por conta disso você precisa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscar conhecer o seu Criador. Você não é obra e nem é projeto do Big Bang, como dizem, de uma grande explosão cósmica. Não, você é obra das mãos de Deus. Você foi criado para a glória e louvor do Senhor. A pergunta do nosso símbolo de fé de Westminster diz: qual o fim supremo e principal do homem? A resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Em primeiro lugar, você foi criado para a glória de Deus. Você veio ao mundo para a glória de Deus. Você viu a existência para servir a Deus. Glorificar a Deus através da sua vida. Você é obra, né, de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você não é produto do acaso. Você não é produto de uma explosão. De maneira alguma. Então, por conta da fragilidade humana, Deus quer que os homens olhem para Ele. Deus quer que os homens o busquem. Se me buscar de todo o coração, diz o Senhor, me acharão. Então veja, a fragilidade da vida é uma realidade. Muitas pessoas não acham que são super-homem, né? Então, atente. Veja o nosso contexto, quantas pessoas têm sido acometidas por um vírus maligno que o próprio Deus enviou para abater as nações soberbas, né? As nações, como diz o Salmo 2, que não quer ter comunhão com o Senhor, que não quer ter pacto, aliança nenhuma com o Deus Santo. Pelo contrário, eles querem romper o laço e sacudir de si mesmo as suas algemas. Eles não querem Deus. Eles odeiam a Deus, então Deus envia o juízo sobre eles para o abater, para humilhar, como humilhou Faraó com as 10 pragas no Egito e matou o primogênito de todos do Egito. E Deus humilhou Faraó, colocou a cara dele no pó, para saber que só o Senhor é Deus. E não bastasse isso, ele foi atrás do povo de Israel. Moisés à frente com o cajado de Deus, abre o mar vermelho, o povo de Israel vai passando pelo mar vermelho a pés enxuto, e por detrás dele o inimigo, com as suas ventas atrás dele, mas o Todo-Poderoso fez com que o mar se fechasse e matou o seu cavalo e seus cavalarianos. Deus humilhou o Faraó e matou o povo do Egito, os egípcios, porque não temiam o Senhor. Então, quero trazer aqui essa verdade. Os homens precisam atentar para o seu Criador. Então, todo homem que não atenta para o seu Criador, que não atenta para o seu Salvador, a espada de Deus já está afiada. E não é para fazer cócega, não. É para decepar a cabeça, é para matar. Juízo, a espada aqui é símbolo de juízo. E muitas pessoas não conhecem o Deus da justiça. Não conhecem o Deus daquele que Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, quando teve aquela visão gloriosa da majestade de Deus, disse: ai de mim, estou perdido. Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os homens não conhecem essa glória, essa majestade de Deus. Lógico, estão mortos em delitos e pecados, estão em trevas, estão na região da sombra das trevas. A luz do Evangelho, a pregação do Evangelho precisa raiar sobre eles e eles ouvirem a voz do seu Criador e se voltarem para Ele. Então, o que sois a vossa vida? O que é a sua vida? Você já parou para pensar o que é a sua vida? A sua vida, a minha vida, a nossa vida é um vapor, meu prezado. É uma neblina, é uma fumaça, logo se dissipa. E os dias da nossa vida, Deus nos concedeu, não foi muito, foi alguns palmos de existência, alguns palmos de existência. Então você precisa atentar para a sua existência, para a sua alma, para a sua condição de fragilidade.
Então o homem é frágil, como a neblina, como o vapor. Sujeito, vulnerável às enfermidades, às fatalidades da vida, acidentes e à própria morte natural, né? Então, essa é a primeira faceta que eu queria destacar aqui. A vida é frágil. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar aqui que a vida é transitória. Muitas pessoas acham que não. Muitas pessoas acham que é aqui e o agora é o bastante. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não tem nada depois da morte. Então é um ledo e um crasso engano. Estão enganados. O Evangelho diz que há vida após a morte. Ou o homem com Cristo está no céu, ou o homem sem Jesus está no inferno. Então, meu prezado, meu amigo, atente para a palavra de Deus. Observe esses sinais que têm acometido todos nós mundialmente e veja a mão do Todo-Poderoso, que como no Egito enviou as suas 10 pragas para repreender o inimigo do povo de Israel, o Senhor soberano enviou esta praga. Ele ordenou esta enfermidade para abater as nações, para que os homens se voltem para ele, humilhados, buscando a sua face. Como Nabucodonosor pensava que era o Deus de toda a terra, e Deus fez com que Nabucodonosor virasse um bicho, virasse um animal, porque ele pensava na sua arrogância, prepotência, na sua soberba, pensou que era o Deus, né, dos caldeus, era o Deus dos caldeus, e Deus humilhou, abateu Nabucodonosor, ele virou um bicho, as suas unhas cresceram, seus pelos cresceram, tomou orvalho do céu, comeu grama, capim, virou um bicho, porque não se humilhou, não reconheceu o poder de Deus. Então é Deus que tem comando e soberania sobre tudo. Deus criou tudo. Então o homem precisa reconhecer o seu Criador. E quando Nabucodonosor olhou para o alto, levantou a sua cabeça para o alto, ele reconheceu: sou pecador. Existe um Deus todo-poderoso, existe um Deus todo-poderoso vivo, e teve misericórdia da parte de Deus. De sorte que ele promulgou uma lei lá entre os caldeus, em toda aquela região, que todos temessem e adorassem o Deus dos céus, o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Daniel e seus companheiros. Deus é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Deus é o Criador da sua vida. É Deus que ordena todas as coisas. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. É o Deus que cura. Então, em segundo lugar, a vida é transitória. Diz o Tiago aqui: quem sois a vossa vida, sois apenas como a neblina que aparece por um instante. Que aparece por um instante. Essa neblina aparece por um instante. Então a vida é como a neblina que aparece por um momento. Por um momento. Alguns palmos de existência. A palavra de Deus fala que a vida do homem chega a 70 anos. O que passar, o que tiver vigor, chega a 80. E o que passar disso é enfado e canseira. A vida do homem é transitória. E muitas pessoas não sabem disso. E aí nisso eles começam a preencher a sua vida com tudo que lhe é de agrado. Se chafurnando em pecado, jogatina, vida promíscua, né? Cada vez mais se afastando de Deus, se enchendo de coisas e nunca se enchendo de Deus. São pessoas que buscam, né, riqueza nesse mundo, mas é pobre para com Deus. E a maior riqueza do homem é Cristo. A maior riqueza do homem é Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada, mesmo sendo o maior dos milionários, mesmo sendo o maior dos empresários. Não tem Jesus, não tem nada. Não tem Jesus, não tem seguro de vida eterno. E você, por conta da sua fragilidade, da sua transitoriedade, precisa de Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Cristo, porque a vida só tem uma, a vida é uma vez só, né? É o último ponto que vamos falar sobre isso, sobre a transitoriedade, sobre a brevidade da vida.
Então Tiago chega a dizer: o que sois a vossa vida, sois apenas uma neblina que aparece por um instante. Nós estamos aqui nessa terra por um instante. Você está nessa terra aqui por um instante, por um momento. E quando você passar dessa para uma esfera espiritual, em que lugar você vai estar? Essa é a pergunta crucial. Porque muitas pessoas acham que não existe vida após a morte. Algumas pessoas me perguntaram: Marcos, existe vida após a morte? Eu disse sim. A Escritura Sagrada, em Hebreus 9, 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Então segue-se o juízo. Vai seguir-se o juízo. Continua. As pessoas serão julgadas por conta da sua vida, o que elas fizeram através do seu corpo, de bem ou mal. E é por isso que o homem, prezado, ouça isso. Ouça. É por isso que você precisa invocar o nome de Deus. Você precisa invocar o nome de Jesus. Precisa invocar o nome do Salvador. Ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Ele não veio buscar, não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar sãos, mas pecadores ao arrependimento. Então que você invoque o nome de Jesus, porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versos 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Meu prezado, todo esse tempo que você tem vivido, como você tem vivido diante de Deus? Como você tem vivido diante de Deus? Se Deus lhe chamar agora, o que você prestará a Deus? Se Deus lhe mostrar, mostre-me suas mãos. Será que as suas mãos estarão vazias e não cheias do serviço de Cristo? E não cheias da obra de Cristo? Meu prezado, você precisa atentar para a verdade. A vida é frágil. A vida é transitória. É uma neblina que logo aparece e logo dissipa. Logo estaremos passando. A palavra de Deus fala que a vida do homem, nossos dias foram escritos, todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. Nenhum de nós sabemos como iremos partir. Se de enfermidade, se de fatalidade, se de morte natural, não sabemos. Mas uma coisa é certa, nós passaremos. Se Cristo não vier, se Ele não vier, antes o homem passará pelo vale da sombra da morte. Mas a questão é, como você irá? Com Cristo ou sem Jesus? A vida é transitória. Nós estamos de passagem, nós estamos peregrinando neste mundo. Pense aí, ninguém veio do acaso, de uma explosão cósmica, do Big Bang. É obra de Deus, Deus criou o mundo perfeitamente. E disse Deus, haja luz e houve luz. A criação do Gênesis, a natureza, quando você olha para essa natureza, você não consegue enxergar as digitais de Deus? Você não consegue enxergar que existe um Deus, um Criador, e que pedirá contas um dia ao homem, a você, a todos nós? E é por isso que o homem precisa de Jesus. Por quê? Porque Ele é o advogado dos homens. Ele que defende, foi Ele que morreu numa cruz por conta dos nossos pecados, por conta dos pecados de um povo exclusivamente seu, que viesse a ser zeloso de boas obras. A vida é transitória e essa é a segunda faceta da tríade faceta da vida. A vida é frágil, a vida é transitória, mas em último lugar, a vida é limitada. A vida é limitada. Como as coisas têm um tempo de vida, a vida não pode ser contrário. Ela tem um limite e Deus pôs esse limite. Acabei de dizer aqui agora um salmo, me foge a referência, mas é nos salmos que está escrito que os nossos dias, todos eles foram escritos por Deus. Sabia disso? Você sabia que todos os seus dias foram escritos pelo Todo-Poderoso, pelo Eterno, por Deus? E todos eles determinados por Deus? Quando você nasceu, Deus soberanamente ordenou o seu dia do seu nascimento,
mas também está ordenado o dia da sua partida, um dia que iremos voltar ao pó, o Espírito volta a Deus que o deu. Louvado seja o Senhor. Então veja, Tiago diz aqui, que sois a vossa vida? A vida é uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, a vida logo se dissipa, a vida acaba, a vida termina. Aqui, mas continua na eternidade. E aqui que está a diferença. Toda a diferença está aqui. Onde passaremos a eternidade? No céu com Cristo, experimentando toda a glória, toda a alegria, indizível e cheia de glória, na presença de Deus, cantando louvores, adorando o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo, o único digno de abrir o Cordeiro, os 7 selos. Estaremos no céu ou no inferno? O inferno existe, muitas pessoas não gostam que fale sobre o inferno, mas Jesus foi o único que falou mais sobre o inferno, foi Jesus. E ele fala em Lucas 16, acerca do rico e do Lázaro. O rico, sendo morto, desceu ao Hades, e Lázaro quando foi morto, os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão. E lá naquele lugar, o rico em tormentos pediu que Abraão ordenasse a Lázaro, que comia na sua mesa migalhas, né, para colocar o dedo na água e tocar na língua, porque estava atormentado na chama. Então, o inferno é um lugar de chama ardente, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Você quer ir para este lugar? De maneira alguma, invoque o nome do Senhor Jesus. Por isso que Cristo veio ao mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você precisa invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque a sua vida é frágil, a sua vida é transitória e a sua vida é limitada, logo se dissipa como a neblina. Logo desaparece como a neblina. E aonde você vai estar? Muitas pessoas estão aí vivendo, mesmo nessa pandemia do Covid-19, estão rindo, estão brincando, não estão tendo um senso da consciência de que esta enfermidade morre, mata as pessoas, estão aí despreparadas, andando para cima e para baixo, sem máscara, sem nenhum cuidado, e aí quando é acometida pelo vírus, já está em um estado avançado e aí não tem como retornar. Alguns não retornam não, outros retornam. Então o homem sem Cristo é um barco à deriva. O homem não reconhece que a sua vida é frágil, que a sua vida é transitória e que a sua vida é limitada. A vida é limitada. Essa é a tríade faceta da vida. Que Deus, por sua graça, lhe revele isso, lhe mostre, e que você venha correndo aos pés de Cristo. Porque o pecado é o pior dos vírus, é o pior dos Covids, é o pecado. O Covid mata fisicamente, o pecado mata não só fisicamente, mas espiritualmente e eternamente. Porque o pecado separa o homem de Deus, espiritualmente, faz o homem morrer fisicamente e faz o homem morrer eternamente. Então o pecado é pior do que o Covid-19. Então existe uma enfermidade, um vírus, um mal que a humanidade no geral não conhece, chamada pecado. Então você precisa correr para Cristo. Você precisa vir para Cristo. Jesus morreu numa cruz. Invoque o nome dele. Invoque o nome dele. Romanos 10, 9 diz, porque se você crer no coração que Deus o ressuscitou, e com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração crer que Deus ressuscitou, será salvo. Será salvo. Essa é a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho, vida eterna. Jesus veio dar vida e vida com abundância. O diabo veio matar, roubar e destruir. O que ele tem feito aí, muitas pessoas roubando, matando, fazendo coisas terríveis, é obra dele. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. E vida com abundância é a vida eterna nele. Você precisa invocar o nome de Jesus. Invoque o nome dele para que te liberte dos seus pecados. Jesus é o único que pode
libertar o homem do pecado, da condenação eterna, dar uma nova vida, um novo coração, um novo norte, um porto seguro no céu. Jesus é o único guia seguro para o céu. Não tem Maria, não tem João, não tem José, não tem nome de ninguém que possa lhe salvar, a não ser o nome de Jesus. Invoque o nome de Cristo. Que Deus, por sua graça, lhe abençoe. Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dessa situação, e que os homens, olhando para essa situação que nós estamos aqui, com essa pandemia do Covid, os homens olhem, atentem para a sua fragilidade, para a sua transitoriedade e pela sua limitação, invoque a Deus. Então concluo dizendo, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais dirás, não tenho neles contentamento. Ó, que você no final da sua vida olhar para trás e você não se arrependa. Você não seja como muitos que se arrependeram, porque aplicaram o seu esforço naquilo que não teve peso de glória eterno. Você deve aplicar o seu esforço naquilo que tem peso de glória eterno. E esse peso de glória eterno é você estar com a sua vida, toda a sua vida, entregue na mão de Jesus. Entregue a sua vida a Cristo, hoje mesmo. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus te abençoe. Vamos ainda orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, queremos te dar graça por esta hora, te pedir a tua bênção, que o Senhor abençoe as pessoas que ouviram essa mensagem, Senhor. Abençoe o coração de cada um deles, tem misericórdia. Nós, Senhor, tua palavra nos revela que a vida do homem é como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. A vida do homem é frágil, é transitória, é limitada. E por conta disso, eles devem atentar para o futuro, atentar para o seu futuro. Que futuro teremos? Ah, Senhor, o Senhor enviou Jesus ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os homens precisam resolver a sua vida de pecado com Deus, com Cristo. Ah, Senhor, tem misericórdia desse que está passando problemas. Tem misericórdia, Senhor. Tenha compaixão. Abençoe a todos que ouvirem a sua palavra. Seja conosco. Nos abençoe no decorrer dessa semana. Que tu repreendas esse momento de graça a todos, a igreja, como sal e luz do mundo, e as pessoas que estão acometidas por enfermidade, Senhor. Tenha misericórdia. Põe a tua mão. Nós oramos assim para que tu assista-nos na nossa fraqueza. Na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. Essa é a nossa oração em teu nome, Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Deus te abençoe.